vemos a grande nação Xuanjing, mansão do grande tutor. Uma bebida é servida em um cálice. Grande tutor, por favor, beba. Em frente ao grande tutor, vemos diversas pessoas ajoelhadas em reverência e o desejando um feliz aniversário. Nos últimos 50 anos, passei de não ter nada a alcançar o cargo de grande tutor. Meu poder oculta o mundo. A história de tudo isso seria suficiente para preencher um romance de milhões de palavras. Quando eu, Li Fan, transmigrei para este mundo pela primeira vez, eu não era nada além de um sofredor e pobre estudante. Uma vida assim. O que mais alguém poderia pedir? De repente, alguém entra correndo na sala. Grande tutor! Grande tutor! Fogo caindo do céu! É um sinal divino! Um presságio auspicioso! Um presságio auspicioso! Parece que está voando em direção à mansão do nosso grande tutor. Ao sair do lado de fora, ele encara os céus. Isso é... Dao Xuanzi, não me provoque demais. Eles são cultivadores? Uma das moças diz. É um presságio auspicioso. O homem ao seu lado também diz. Um mestre imortal apareceu. Enquanto isso, ele pensa. Como isso pode ser? Vemos os dois mestres falando. Kou Hong, você realmente achou que eu deixaria ir só porque você fugiu para essa terra da extinção imortal? Entregue o método de cultivo que você obteve naquele dia, ou isso não terminará até que um de nós morra. O outro responde. Uma piada. É precisamente porque me falta o método de formação de núcleo que estive preso no estágio de estabelecimento da fundação por quase 100 anos. Agora, meu limite de vida está se aproximando e eu estou prestes a virar pó. Tendo finalmente obtido este método de formação do núcleo, como eu poderia entregá-lo a outro? O outro responde. Isso mesmo, o Dao do caminho do núcleo dourado é um caminho que se percorre sozinho. Embora existam muitos métodos de formação do núcleo neste mundo, há muito mais cultivadores presos no estágio de estabelecimento da fundação. Já que chegamos a isso, com o caminho para a longevidade bem na minha frente, como eu poderia deixá-lo ir? O outro ri e diz. Que piada! Fomos irmãos por centenas de anos, e agora apontamos nossas espadas um para o outro por uma mera chance de sobrevivência. Eu sei que eu não sou páreo para você. Parece que eu não conseguirei fugir de meu destino hoje. Contudo, há tantos mortais neste lugar. Eu me pergunto, será que você conseguiria suportar uma concentração tão densa do miasma imortal mortal? Kou Hong, o que você pensa que está fazendo? Se você não consegue lidar com o poder do miasma imortal mortal, talvez eu possa encontrar uma chance de viver. Os poderes se chocam. Uma explosão acontece no local e todo o chão treme. As pessoas observam espantadas. Caramba! Pensa o grande tutor. Após um tempo, o vemos caído nos escombros de sua própria mansão. Ele tosse enquanto se levanta. Minha mulher? Meus filhos? Ao se levantar, ele encontra toda a destruição causada. A outrora próspera e vibrante Xuanjing se tornou um inferno de sangue e fogo. Até onde a vista alcança, não há nada além de corpos mutilados e prédios desabados. Após sobreviver a tal catástrofe, provavelmente nenhum em cada 100 cidadãos sobreviveu. Tudo isso, cada parte disso, é culpa daqueles dois cultivadores que apareceram de repente. Ele suspira e então diz: Como podem haver cultivadores nesse mundo? Desde o momento em que me tornei um oficial, usei o poder em minhas mãos para procurar qualquer possível vestígio do caminho imortal. Depois que me tornei o tutor imperial, estando acima de todos os outros, vasculhei o mundo inteiro, ao norte, até o mar congelado, ao sul, até o grande oceano, a leste, até o abismo ruinoso, e a oeste, até as montanhas interligadas. Em toda a grande Xuan, não havia um único vestígio de evidência da existência de imortais. Eu já havia desistido, eu já havia envelhecido. Aqueles dois eram imortais? E de onde eles vieram? O destino está brincando comigo. Huan Zhen. Quando o verdadeiro se torna falso, o falso se torna verdadeiro.
Algo diz. Carregamento completo. Virtualizar o cenário atual e retornar ao ponto de ancoragem inicial? Huanzhen. Este é o nome que dei ao meu tesouro único. Sua função é transformar a verdade em ilusão, a realidade em virtualidade. Transformar tudo que eu realmente experimentei em uma experiência simulada e ilusória, permitindo-me retornar a um ponto de ancoragem definido, que é o momento em que eu me transmigrei pela primeira vez para este mundo. Na verdade, essa já é minha segunda vida desde que eu transmiguei para a grande nação de Xuan. Em minha primeira vida, embora eu tivesse grandes ambições, eu era, no fim das contas, apenas uma pessoa comum. Eu queria me tornar o Zhang Yuan, mas reprovei nos exames repetidamente. Depois de completar 30 anos, finalmente desisti da ideia de me tornar um oficial e abri um pequeno negócio. Eu me tornei um patriarca da Commonwealth. Depois me casei, tive filhos e vivi uma vida normal. Só quando eu estava velho no meu leito de morte que finalmente despertei o tesouro único Huanzhen. Isso me levou à ascensão imparável nesta segunda vida, porque após o sistema Huanzhen carregar, ele me permite reiniciar esta vida e retornar a um ponto de ruptura para começar de novo. Mas eu ainda não posso reiniciar. Eu ainda tenho coisas importantes para fazer nesta vida. Transmita minha ordem. Ordene ao acampamento da guarnição, estacionado fora da cidade, se dirigir correndo para Xuanjin e manter a ordem após o desastre. Sim, responde o homem. A maioria dos prédios de Xuanjin foi destruído. Depois que meu acampamento de guarnição de confiança assumir o controle de Xuanjin, eles não só poderão acelerar a reconstrução pós-desastres, mas mais importante, posso ficar no quartel para supervisionar os esforços de limpeza e enviar pessoas secretamente para investigar o paradeiro dos 2 cultivadores. Um mês depois, a cidade destruída de Xuanjin tinha apenas começado a recuperar uma aparência de vida. Vários meses depois, a cidade destruída de Xuanjin ainda estava apenas se recuperando. Relatando ao grande tutor, ainda não há notícias daqueles 2 cultivadores. Escutando isso, ele pensa: eu não deveria criar esperanças quanto a isso. Nesse caso, eu não tenho mais nada para fazer nessa vida. Huanzhen. Virtualizar o cenário atual e retornar ao ponto de ruptura inicial? Sim, ele diz. O vemos com uma forma mais nova, com a mão esticada e algo em frente à sua palma. Os acontecimentos de sua vida passam ao seu redor em forma de telas. Ele encara os 2 cultivadores. Dao Xuanzi, Kou Hong. Em 50 anos, eu estarei esperando por vocês em Xuanjin. Huanzhen, recomece uma nova vida. Retorne ao primeiro ano do ponto de interrupção. Entendido. Riquezas e honra são apenas nuvens passageiras para mim. Na próxima vida, caçarei os imortais. Você retornou ao primeiro ano do programa Anchor. Radiante, você se comportou mal e quase foi forçado por sua tia a beber água de exorcismo de bruxa da vila. Meio ano depois, você fez o exame provincial. Embora tenha ficado em uma posição baixa, na casa dos 30, você finalmente conseguiu se tornar um Juren, trazendo honra aos seus ancestrais. Segundo ano do programa Anchor, você fez o exame metropolitano e passou. Você teve um desempenho excepcional no exame do palácio, ficando em segundo lugar, e recebeu o título de Jinshi. Você usou a sua influência em Xuanjin e conseguiu o cargo de magistrado do condado de Wen, em Jinnan. No terceiro ano como âncora, você começou a cultivar seu círculo íntimo de confiança. Você produziu com sucesso um lote de explosivos e espingardas de pederneira. No quinto ano, refugiados se reuniram para se rebelar contra a mansão do príncipe Langia. Você liberou as tropas para o resgate, salvando a família do príncipe Langia. O príncipe Langia ficou profundamente grato a você. Sexto ano, você foi promovido a prefeito da prefeitura de Jinghuai e casou-se com a filha do vice-ministro de ritos. Sétimo ano, sua esposa lhe deu um filho. 10º ano, a princesa Langia deu à luz a um filho. Você a visitou pessoalmente para oferecer parabéns e lhe presenteou com um presente preparado com carinho. 15º ano, o imperador faleceu.
o príncipe Lang herdou o trono. Mudando o nome da era para Xuanjin, o imperador Xuanjin convocou você para a capital, promoveu você a vice-ministro da guerra e ordenou que você liderasse as tropas para suprimir as rebeliões. Ano 18. Você aniquilou os exércitos rebeldes. O imperador Xuanjin reivindicou sua autoridade militar e promoveu você a ministro da guerra, nomeando-o como grande tutor do príncipe herdeiro. Ano 20. A imperatriz foi repentinamente envolvida em um caso de bruxaria. O imperador Xuanjin ficou furioso e a confinou no Palácio Frio. O príncipe herdeiro secretamente pediu sua ajuda, e você deciditivamente concordou. Através de uma investigação particular, você encontrou a pessoa que incriminou a imperatriz, limpando seu nome. No entanto, o imperador Xuanjin não libertou a imperatriz do Palácio Frio. Ano 25. Você recebeu secretamente a notícia de que alguém o denunciará por visitar a imperatriz em particular no Palácio Frio. No mesmo ano, o imperador Xuanjin foi assassinado durante uma viagem. Os oficiais resgataram a imperatriz do Palácio Gélido. O príncipe herdeiro então ascendeu ao trono, com o nome da era Kannin. Ano 26. Você foi adicionalmente enobado como grande tutor e nomeado grande erudito do Conselho Deliberativo, atingindo o pináculo da oficialidade. Você usou esta oportunidade para eliminar a dissidência e construir sua própria facção na corte imperial. Ano 30. Os povos do mundo conheciam apenas o grande tutor, não o imperador. Ano 31. A imperatriz viúva engravidou e lhe deu um filho. Ano 38. O imperador Hannin morreu de depressão. Ano 40. A imperatriz viúva morreu de doença. Ano 45. Sua esposa faleceu. Ano 46. Seu filho mais velho morreu de doença. Ano 50. 2 imortais chegaram do abismo ruinoso, destruindo Xuanjin. Você escapou por um fio com vida. Esta simulação terminou. Você pode escolher uma das seguintes opções para reter. Primeiro, um item em sua posse durante esta simulação. Segundo, seu reino de cultivo desta simulação. Terceiro, a memória de simulação de uma pessoa próxima a você. Esta memória pode ser herdada por essa pessoa. Quarto, renuncie às opções acima para acelerar o progresso de carregamento. Ele pensa, a realidade se transformou em ilusão ou tudo foi uma simulação, um erro de percepção causado por ser real demais? Ou talvez, ao atingir um certo nível, a linha divisória entre o falso e o verdadeiro deixe de existir. Esqueça, melhor analisar estas 4 opções primeiro. A primeira e segunda opções são autoexplicativas. Se algum dia eu embarcar no caminho do cultivo, essas 2 serão de grande ajuda. Infelizmente, eu era apenas um mortal nesta vida passada. Quanto a esta terceira opção, não há como saber. Portanto, a estabilidade é fundamental. Isso deixa apenas a 4ª opção. A virtualização de Huanzhen requer o carregamento. Quando eu receber um golpe fatal, Huanzhen consumirá progresso de carregamento para me proteger automaticamente. É por isso que também consegui escapar da morte várias vezes em minha vida anterior. Portanto, a 4ª opção é mais segura e estável. Acelera o progresso de carregamento. Em uma janela, vemos as informações. Nome, Li Fan. Reino, físico mortal. Idade, 20 de 86. Idade mental, 166 de 1056. Progresso da carga de virtualização, 30%. Vendo isso, ele pensa, 3 vidas, 166 anos. Então eu já vivi tudo isso. E esse limite de idade mental, eu me lembro que na minha última vida era um pouco mais de 900 anos, mas agora aumentou para mais de 1000. Quando alguém carrega muitas memórias, sua resistência mental atinge um limite. Um fardo excessivo esmagará a alma. Isso é o que se chama de erosão do tempo. No entanto, o limite da idade mental aumentará à medida que a fortaleza mental de alguém se fortalecer. Contanto que eu siga o caminho do cultivo, nada disso será um problema. O objetivo desta vida é aprender os segredos do cultivo com aqueles 2 cultivadores. Em 50 anos, eles descerão sobre Xuanjin. Com preparação contra a falta deles, eu poderei ter uma chance de vencer. Talvez o que eu possa usar, além de armas e explosivos, seja aquela miasma imortal mortal da qual eles falaram. Mas eu não posso ficar à toa por 50 anos. Eles vieram do abismo ruinoso no leste.
Posso primeiro enviar pessoas para as profundezas do abismo para investigar. A coisa mais assustadora da vida é não ter um objetivo. Em minha vida passada, eu costumava acordar na cama da Imperatriz Viúva no meio da noite, sentindo um imenso vazio e confusão. Em minha vida passada, eu já havia alcançado o ápice absoluto para um mortal. Eu não poderia ir mais alto. Seria o mesmo em outra vida. Poder, prazer. Depois de repetir tantas vezes, eles se tornam insípidos como cera de mascar. Talvez, após alguma reencarnação futura, eu teria escolhido ativamente terminar com minha própria vida, mas a aparição daqueles dois cultivadores me mostraram uma possibilidade nova. É como se eu visse um mundo estranho e sedutor me chamando. Eu quero cultivar. Quero uma vida longa. Ninguém pode me impedir. Dao Xuanzi, Kou Hong, vejo vocês em 50 anos. Com a experiência de 2 vidas, tudo correu tão bem quanto a água fluindo para o seu destino. Eu ainda participei dos exames imperiais, mas desta vez, com décadas de experiência no poder, as redações que escrevi foram naturalmente muito superiores às da minha vida anterior. Exame provincial, exame metropolitano e exame do palácio. Fiquei em primeiro lugar em todos eles, alcançando o triplo primeiro lugar e abalando o mundo com a minha fama. Depois, ainda assumi um cargo oficial no condado de Wen. Embora havia muita confusão e arrependimento na corte imperial, meu pedido foi aprovado. Devido à minha grande fama, aliada à minha compreensão cristalina dos temperamentos de cada oficial do condado, rapidamente dominei o condado de Wen. Então, comecei a promover e cultivar os meus subordinados de confiança da minha vida passada. Ano 4. Procurei em segredo e encontrei alguém que pudesse se fazer de sósia do príncipe Langia, cultivando-o para ser um subordinado de confiança. Ano 5. Ordenei meu subordinado a se fingir de refugiado e atacar a mansão do príncipe Langia. Fingi um resgate, mas na realidade, coordenei de dentro para matar toda a família do príncipe Langia. Ao mesmo tempo, fiz com que o sósia ocupasse o seu lugar. A partir de então, eu controlei secretamente a mansão do príncipe Langia. No 9º ano, o casamento do príncipe Langia e da neta do grande erudito-chefe ocorreu conforme planejado. Naquela noite, invadi o quarto nupcial e tive relações conjugais com a princesa Langia. No 10º ano, a princesa Langia deu à luz a um filho. É claro que ele era meu filho. Ano 15. O imperador finalmente ficou gravemente doente. Após receber o erudito de sucessão, corri para a capital com meus subordinados de confiança. Após o príncipe Langia ascender ao trono, coloquei agressivamente meus subordinados na corte imperial. Com a cooperação secreta do grande erudito-chefe, facilmente assumi o controle da situação. Ano 20. Após ajudar meu filho a se tornar imperador, eu me coloquei como grande tutor, saindo de trás da cortina para a frente, mais uma vez exercendo poder sobre o mundo. Depois disso, não só as rodas do desenvolvimento do grande Xuan não estagnaram, como dirigiram ainda mais rápido sob minha vontade. Ano 35. Na mansão do grande tutor. O vemos falar. Então, a névoa sobre este abismo ruinoso se dissipa por meio-dia a cada 15 anos? Relatando ao grande tutor. Isso é certo. O acampamento em busca da imortalidade recebeu as ordens de estacionar no abismo ruinoso e observar dia e noite. Finalmente fizemos um avanço há alguns dias. Após a grande neblina se dissipar, uma luz fraca podia ser vista brilhando no fundo do abismo. Usamos um telescópio para observar e descobrimos uma passagem invertida. Embora o que cada pessoa visse não fosse idêntico, havia 10.000 montanhas subindo e descendo, com estruturas magníficas escondidas entre elas, mal visíveis. Havia cidades imponentes nas planícies, fervilhando de vida, com não menos que 1 milhão de pessoas. Havia até mesmo uma cidade no céu, envolta em uma luz rosada, com todos os tipos de criaturas raras e exóticas voando por ali. Era realmente... Então eles realmente vieram do abismo ruinoso. Você encontrou um jeito de chegar ao fundo do abismo? O homem responde. Seu subordinado é incompetente. Tentamos vários métodos, mas, infelizmente, assim que descemos a uma certa profundidade, somos destruídos por um vento astral repentino. O vento astral é aterrorizante.
Nem mesmo nossa armadura mais forte consegue resistir a ele por um momento. O grande tutor se vira. Encarando a lua, ele diz: parece que eu apenas terei que esperar por aqueles dois. Anos 50. Na grande nação Xuanjin, os imortais voam pelo céu. Dao Xuanzi, não me faça ir tão longe. Enquanto eles estão discutindo, disparos são lançados em suas direções. Enquanto se defende, o homem se pergunta: quem se atreve a lançar um ataque furtivo? Vemos os homens do chão atirando nos dois imortais. O que são esses pedacinhos de metal? Utilizando seu poder, ele retira a arma da mão de um deles e puxa para sua direção. Um pouco interessante, usando estruturas mecânicas intrincadas no lugar de formações e o poder explosivo de coisas mortais no lugar de energia espiritual. Pensar que, após vários milhares de anos, os mortais exilados para essa terra de extinção imortal poderiam realmente pesquisar um objeto tão engenhoso. Uma pena. Só é eficaz neste lugar onde o grande Dao é incompleto. Fora da terra da extinção imortal, é apenas uma pilha de sucata inútil. Meros mortais, ousando agir contra nós, cultivadores. Infelizmente, senti um pouco de culpa, mas agora parece que você está apenas buscando sua própria morte. Arte do Dao, rugido do dragão. Ele lança um ataque em direção aos homens. A cidade é atingida pela forma de dragão que se espalha, mas de repente ele se espanta com algo. O que está acontecendo? O rugido daquele meu dragão de fogo é algo que os mortais não podem suportar. Por que ainda restam tantas pessoas vivas? O outro diz: essas armas ocultas foram encharcadas em sangue mortal. Depois que você foi contaminado pelo miasma imortal mortal, suas artes Dao foram enfraquecidas. Fomos emboscados no momento em que chegamos, e o inimigo até usou o miasma imortal mortal. Eles estavam claramente preparados. Esse lugar é bizarro. Não deveríamos ficar muito aqui. Dao Xuanzi, Kou Hong, se vocês dois fugirem hoje, amanhã, a notícia de que você obteve um método de formação de núcleo se espalhará por todo o mundo do cultivo. Os dois se espantam. Como isso é possível? Só nós dois sabemos como obter o método de formação do núcleo. Como a notícia pôde vazar? Quem é esse? Mais projéteis são lançados na direção dos imortais. Você está cortejando a morte. Isso não é bom. Kou Hong, se esquive, rápido! As bolas explodem e uma fumaça vermelha se espalha pelo local. Vemos um líquido vermelho caindo como se fosse uma chuva de sangue. Os dois imortais estão no chão, cercados por soldados. Mestres imortais, o nosso grande tutor deu uma ordem. Se vocês dois se renderem, as suas vidas serão poupadas. Me render? De repente, um anel aparece na sua frente. O outro caído diz: pegue o meu anel de armazenamento. Vá. Assim, um deles falece no local. Vemos o dragão dourado sobrevoando o local, seu corpo sendo transformado em um galho e, em sequência, um cajado é formado. Cultivador da Fundação Kou Hong cultivou por 205 anos. Alcançou sua fundação Dao com o objeto místico, ramo do dragão Kyu. Na terra da extinção imortal, ele foi cercado por vários milhares de mortais e foi ferido descuidadosamente pelo miasma imortal mortal. Seu cultivo foi instantaneamente perdido e sua vida se aproximou do fim. Agora, seu corpo morre e seu Dao desaparece, devolvendo o Dao aos céus. Mestre mortal Dao Xuanzi, nosso grande tutor, não tem intenção de lutar com você até a morte. Se você desistir de resistir, nosso grande tutor garante sua vida. Do alto, ele observa e pensa. Quando Kou Hong morreu agora há pouco, eu achei ter ouvido uma voz estranha vinda do céu. Mas aquela voz não é mais importante. Porque caçar imortais nessa vida já é sem esperança. Eu não esperava que o miasma imortal mortal fosse tão letal para os cultivadores. O outro se levanta enquanto diz: eu não sei quem você é, nem sei seu propósito. Hoje, nós, irmãos, fomos alvo de uma conspiração sua, resultando em morte e na perda do nosso Dao. Não há mais nada a ser dito. Contudo,
Eu não posso aceitar isso. Se escondendo atrás de mortais e até usando miasma e mortal, uma coisa desprezível, desprezada por todos os cultivadores. Meu irmão, Cole Hong, morreu pelas mãos de alguém como você. Sinto que não valeu a pena para ele. Todos vocês viram o objeto místico que meu irmão estabeleceu para a fundação. Agora, eu convido todos vocês a darem uma olhada no meu. Com as maravilhas do céu e da terra, construo os alicerces do meu Dao. O nome do meu Dao de fundação, Dao Xuan. Eu tenho uma espada. Eu convido a todos para observá-la. Huan Zhen. A simulação terminou. Ofegante, ele diz. Este é um cultivador de estabelecimento de fundação de pico. Se não fosse pelo miasma imortal, mesmo se eu reencarnasse 100 vezes e usasse inúmeros esquemas, não seria suficiente para representar uma ameaça para eles. Eu não esperava que essa névoa imortal causasse diretamente a morte do corpo de Cole Hong e o desaparecimento de seu Dao. Originalmente, pensei que quando eles se chamavam de irmãos de 100 anos, era apenas conversa. Não esperava que o relacionamento deles fosse tão extraordinário. Quando foram atacados, Dao Xuanzi gritou para avisar Cole Hong. Cole Hong, sabendo que não poderia escapar da morte, voluntariamente revelou o método da formação central para Dao Xuanzi. Dao Xuanzi, vendo Cole Hong morrer em uma emboscada, não conseguiu aceitar e desistiu de sua chance de viver, atacando com uma arte de espada de destruição mútua. Tudo isso mostra que os dois realmente compartilhavam uma amizade além do comum. É isso mesmo, o Dao do Núcleo Dourado é um caminho que se percorre sozinho. Embora existam muitos métodos de formação do núcleo neste mundo, há muito mais cultivadores presos no estágio de estabelecimento da fundação. Se lembrando dessa frase, ele pensa: o Dao do Núcleo Dourado, um caminho que se percorre sozinho. Métodos imortais não podem ser cultivados juntos. Se é assim para homens tão próximos quanto irmãos, como é realmente o mundo do cultivo lá fora? Não importa o quão perigoso seja o caminho à frente, eu não vacilarei. Além disso, com a ajuda de Huan Zhen, contanto que eu seja cuidadoso o suficiente, nenhum dilema será capaz de me deter. Da última vez, escolhi atacar os dois ao mesmo tempo. Talvez desta vez, eu possa escolher conquistar um deles. Meu limite de idade mental aumentou apenas algumas dezenas desta vez. Parece que estou me aproximando do limite máximo. Se eu contar a vida antes da transmigração, esta já é a minha 5ª vida. O caminho para buscar a imortalidade é tão difícil. Espero que estes 50 anos não sejam desperdiçados. Ano 35. O abismo ruinoso sem fim. Pela experiência da última simulação, sei que a névoa densa sobre o abismo ruinoso se dissipa uma vez a cada 15 anos. Hoje, vim ao abismo ruinoso precisamente para vê-lo com meus próprios olhos. Após um período de tempo desconhecido, uma enorme quantidade de névoa branca irrompeu das ruínas do abismo, precipitando-se em direção ao céu como uma cachoeira invertida. Este vento forte durou um bom quarto de hora antes que a neblina densa finalmente se dissertasse. Peguei o telescópio e olhei para o fundo do abismo ruinoso. Segundo informações da inteligência, a cena que se revela no fundo do abismo arruinado é diferente para cada um que a observa. Vemos sua visão através da luneta. Vemos um local completamente destruído e na parede a mensagem: o Dao Imortal está morto. Ele se espanta e pensa: o Dao Imortal está morto. O que está acontecendo nesse lugar? E o que diabos aconteceu com todo mundo do cultivo? Ano 15. Cidade de Xuanjin. Dao Xuanzi, você foi muito longe. Os homens disparam em direção ao mestre. Uma voz anuncia: Cole Hong, seu pirralho, por ordem do mestre mortal Dao Xuanzi, estávamos esperando por você. Ao ser atacado, ele pensa: como isso é possível? Como Dao Xuanzi sabia que eu voaria para cá? Miasma imortal mortal? Dao Xuanzi, você é verdadeiramente uma vergonha. O outro pensa: o que está acontecendo com esses mortais? Porque eles estão atacando Cole Hong sob minha bandeira, e eles conseguem até usar o miasma imortal mortal? Pensando isso, ele diz: este lugar é bastante estranho. Cole Hong, esses mortais não estão sob meu comando. A voz volta a dizer: como o mestre mortal Dao Xuanzi pode virar as costas para nós assim? Não tivemos concordado
que, contanto que ajudássemos você a matar esse Kohang aqui e aprendesse seu método de formação de núcleo, você lideraria meu clã para fora desta terra de imortalidade abandonada? O outro se espanta e grita: continue dizendo que não é você. Além de você e de mim, quem mais neste mundo conheceria o método de formação do núcleo? Dao Xuanzi continua pensando. Essa pessoa sabe sobre o método de formação de núcleo. A voz segue gritando: você deveria saber, nós atraímos a ira das massas por causa do miasma imortal mortal do qual você falou. Agora, o ressentimento público está fulminando. Se o mestre mortal não puder cumprir sua promessa e nos guiar para fora, temo que não demore muito para que meu clã morra, sem um lugar para sepultamento. Escutando isso, ele pensa: eu te encontrei. Ele, após pensar isso, grita: vilão sem vergonha, cale a sua boca! Ele lança um ataque em direção à voz, mas lá encontra apenas um rádio, que continua a reproduzir a voz. O mestre mortal tem a intenção de nos silenciar, nos matando agora? Que artefato do Dharma é este? Esta pessoa é surpreendentemente cautelosa. Ele quebra o rádio. Dao Xuanzi, nos conhecemos há centenas de anos, mas nunca pensei que tivesse te julgado tão mal. Você quer o método de formação do núcleo, não é? Por que recorrer a tantos truques desonestos? Não vou mais fugir. Se você tem habilidade, venha e pegue. Técnica do Dao, ira do dragão de chama. Ele lança um ataque em direção a Dao Xuanzi. O mesmo suspira e então prepara sua lâmina. Os ataques se chocam e a voz volta a falar. Este Dao Xuanzi é inconsistente e vingativo. Se ele vencer, não haverá escapatória para nós. Meus filhos, obedeçam a minha ordem. Ajudem o mestre mortal Kohong a lidar com Dao Xuanzi. Como diz o ditado, quem comete muitas injustiças está condenado à autodestruição. Dao Xuanzi, eu nunca pensei que você, que sempre se orgulhou de ser nobre, também quebraria a fé e sofreria uma reação. Seu tolo! Grita Dao Xuanzi. Ah, é mesmo? Você se acha tão esperto. Então por que foi abandonado por todos? Isso é o que chamam de ser vítima da própria esperteza. Recentemente dominei uma nova técnica Dao, bem a tempo de te mandar embora. Técnica de Dao, dragão aprisionado. Dao Xuanzi também utiliza uma técnica. Quebre para mim. Assim, ele se solta da prisão. Dao Xuan. A enorme espada, que é a fundação de seu Dao, aparece sobre o céu. Deixe-me ver se seu Dao Xuan é mais formidável ou se meu bastão dragão Kyu é superior. Técnica Dao, transformação do dragão. Os dois Daos partem para cima um do outro. A voz diz: mestre mortal Kohong, deveríamos lhe ajudar. O miasma imortal mortal atinge Dao Xuanzi. Vemos um galho aparecendo em seu peito. Ele diz: isso é ruim. Meu ramo dragão Kyu. Raízes começam a se espalhar e Dao Xuanzi se encontra morto. Uma voz desce dos céus e diz: Dao Xuanzi, um cultivador de estabelecimento da fundação, cultivou por 201 anos e estabeleceu sua fundação Dao com um item maravilhoso, espada enferrujada Dao Xuan. Na terra imortalmente abandonada, ele lutou com outro e foi finalmente morto pelas mãos do cultivador de estabelecimento da fundação Kohong. Agora, seu corpo pereceu e seu Dao desapareceu, retornando aos céus. O grande tutor está parado pensando. É aquela voz novamente. Ela também apareceu quando Kohong morreu. Dao Xuanzi. Ele se aproxima de Kohong e diz: eu sou Li Fan. Saudações, mestre mortal. Imploro a misericórdia do mestre mortal para salvar as vidas das 1000 almas do meu clã. Kohong se vira e diz: você foi aquele cuja voz ecoou de todas as direções antes. Um mero mortal como você, ousando interferir em uma batalha entre nós, cultivadores. Li Fan diz: eu estava apenas buscando uma pequena chance de sobrevivência. Como eu disse antes, se o mestre mortal tivesse sido derrotado, meu clã certamente não teria escapado da morte. Kohong responde: buscando uma pequena chance de sobrevivência, você diz. O mundo é cruel.
quem não está lutando por essa pequena chance de sobrevivência? Li Fan responde: Antes, Dao Xuanzi, o mestre mortal me prometeu que se... Ko Hong o interrompe e diz: Por 100 anos, Dao Xuanzi sempre pareceu ser um homem de palavra, mas na realidade, ele age sem quaisquer princípios, enganando até mesmo os mortais. Aquela grande formação que separa os imortais é incrivelmente perigosa. Mesmo para nós, sair dela exige um grande esforço. Como poderíamos levar os mortais conosco? Li Fan, espantado, pergunta: O quê? Quer dizer que você também não sabe como sair daqui? Isso mesmo. Escutando isso, Li Fan diz: Esse não é um lugar para conversarmos. Mestre mortal, por favor, me siga. Em um abrigo subterrâneo, vemos Li Fan perguntando: O que o mestre mortal disse antes sobre ser incapaz de tirar os mortais desta terra amaldiçoada pelos imortais é verdade? Você é apenas um mero mortal. Por que eu mentiria para você? Talvez um cultivador do estágio núcleo dourado pudesse proteger os mortais enquanto rompe aquela grande formação de separação de imortalidade. Mas para alguém com uma base de cultivo do estágio de estabelecimento de fundação, é absolutamente impossível. Isso significa que não há esperança para nós, mortais, de deixarmos este mundo? Para deixar a Terra imortal e esquecida, é preciso passar pela grande formação que separa os imortais. Com o corpo frágil de um mero mortal, é absolutamente impossível passar por ela. Além disso, você já é velho o suficiente para ter um pé na cova. Por que está tão obcecado em deixar este lugar? Não é bom ser um imperador local? Li Fan questiona: Se meus descendentes pudessem cultivar até o reino de estabelecimento da fundação como mestre mortal, não seria possível para eles partirem? O outro ri e responde: Nem vamos mencionar que não há 1/30 de energia espiritual aqui, tornando o cultivo impossível. Só o fato de que mortais e mortais estão eternamente separados, os mortais aqui estão cobertos de miasma. Como eles poderiam cultivar o caminho da imortalidade? Eu aconselho você a desistir dessa ideia. Para mortais como você, se desejam cultivar, primeiro devem ir ao mundo exterior para reconstruir seus corpos e lavar este miasma. Caso contrário, mesmo que o grande Dao da imortalidade fosse colocado bem diante de você, você poderia vê-lo, mas nunca tocá-lo. Assustado, Li Fan questiona: Imortais e mortais são eternamente separados. Então, você está dizendo que realmente não há como? Realmente não há. Li Fan, escutando isso, diz: Se o mestre mortal não tiver mais instruções, este velho se retirará. Ele deixa o local e o homem lá dentro se espanta. Miasma começa a se espalhar. Miasma imortal mortal? Você! Lá dentro ele grita: Já que imortais e mortais não podem coexistir, então como um mortal como eu poderia confiar plenamente em suas palavras? Segundo Ko Hong, este lugar é uma terra abandonada pelos imortais, cuja causa foi uma grande mudança no antigo mundo do cultivo, milhares de anos atrás. A princípio, nenhum cultivador deu importância a esta praga entre os mortais, até que o primeiro cultivador foi infectado por ela. A praga então se fortaleceu e começou a se espalhar entre os cultivadores. O vetor de transmissão era a própria energia espiritual na qual os cultivadores confiavam para sobreviver. A praga, através de energia espiritual do céu e da terra, rapidamente se espalhou por todo o mundo do cultivo. Para os cultivadores infectados com esta praga, um caso leve significaria que sua base de cultivo regrediria e seu reino cairia. Um caso grave significaria perder toda a sua base de cultivo da noite para o dia, tornando-se indistinguíveis de um mortal. Após, o seu corpo pereceria e o Dao desapareceria, retornando o Dao aos céus. Em desespero, os cultivadores descarregaram sua raiva na fonte de tudo, os mortais. Assim, uma campanha de massacre em larga escala começou. Mas, em pouco tempo, essa campanha de massacre foi interrompida à força. A peste não só não desapareceu com a morte dos mortais, parecia ter perdido seu controle, espalhando-se ao longo da energia espiritual que permeava os céus e a terra. Isso, por sua vez, levou à morte de ainda mais cultivadores. Mas, esperar pela morte não era o caminho dos cultivadores. Por um lado, um grupo de cultivadores começou a pesquisar métodos para tratar e resistir a esta praga.
Por outro lado, os cultivadores proporam o infame Grande Plano de Migração. Isso envolvia banir todos os mortais do mundo do cultivo para mundos menores circundantes e grutas paradisíacas despedaçadas que careciam de energia espiritual. Eles então usariam formações mágicas para isolá-los permanentemente, impedindo que esses mortais jamais retornassem. Originalmente, não havia mais mortais no mundo do cultivo, mas nem todos os descendentes de cultivadores tinham a aptidão para o cultivo imortal. Então, com o tempo, muitos novos mortais nasceram no mundo. Dentro dos corpos desses mortais persistia uma sombra dessa praga. E como esta peste tem um efeito particularmente devastador no cultivo imortal, os descendentes de mortais que desejavam cultivar precisavam primeiro purgar a peste de seus corpos. Com o tempo, esta peste tornou-se sinônimo da distinção entre imortais e imortais. E assim, as pessoas a chamaram de miasma imortal mortal. Diz a lenda que, para impedir que os cultivadores das seitas imortais se desviassem do caminho, os progenitores mortais, esses lugares de exílio se tornaram o que os mortais chamam de terras imortais abandonadas. Após terminar de ler, Li Fan pensa: eu não sei quantas terras imortais abandonadas existem, e o número de cultivadores dispostos a enfrentar o imenso risco de entrar nesses lugares é ainda menor. Ter encontrado 2 delas já é uma grande sorte. Como um mortal, minha vida é limitada. Mesmo que eu possa simular vidas continuamente, estou apenas repetindo-as dentro dos limites da minha vida. Já tenho 70 anos este ano. Meu limite de vida fisiológica é 86. Nesses 16 anos, a possibilidade de encontrar outro cultivador é praticamente zero. Será que eu estou realmente destinado a repetir a vida de um mortal, vida após vida? Depois de esperar amargamente por quase 300 anos, como posso me render a isso? Realmente não há outra maneira? Não. Após isso, o vemos perguntando: como os mortais na Grande Migração chegaram à Terra Imortal abandonada? Ko Hong, machucado e aprisionado, pergunta: o quê? Você ainda não desistiu? E daí se você conseguir sair? Aos 70 anos, você ainda quer buscar o cultivo imortal? Li Fan se aproxima dele e pergunta: agora que sua base de cultivo foi completamente destruída, se você retornasse ao mundo do cultivo, poderia retomar o cultivo? O quê? Ko Hong questiona. Se você puder me ajudar a encontrar um caminho para o mundo do cultivo, talvez eu leve comigo quando chegar a hora. Seu vilão traiçoeiro, ainda tentando me enganar? Seja verdade ou mentira, no fim, é um brilho de esperança. Você está disposto a desistir desse caminho para a sobrevivência, para simplesmente envelhecer e morrer neste lugar minúsculo? Se eu não me engano, o que eles usaram naquela época para migrar os mortais deviam ter sido artefatos da Dharma semelhante a arcas voadoras ou ônibus espaciais voadores. Nos tempos antigos, o mundo do cultivo era pleno de pessoas, as seitas eram numerosas e proeminentes, e era incrivelmente próspero. Tais artefatos Dharma de transporte eram muito populares. É uma pena que um grande cataclismo atingiu o céu e a terra mais tarde. Todo cultivador temeu sua própria segurança e começou a agir sozinho. Arcas voadoras e naves ônibus raramente foram vistas depois disso. Li Fan diz: um grande cataclismo no céu e na terra? Você está se referindo àquela bizarra grande peste? Embora o miasma imortal mortal seja bizarro, ele não conseguiu abalar os alicerces dos cultivadores. A razão pela qual o miasma imortal mortal conseguiu se espalhar desenfreadamente foi que a maioria dos cultivadores do mundo havia perecido em uma grande calamidade. Ele novamente se lembra do que ouviu. Isso mesmo, o grande Dao do núcleo dourado, só pode haver um. Embora existam muitos métodos de formação do núcleo neste mundo, há muito mais cultivadores presos no estágio de estabelecimento da fundação. Ao se lembrar disso, ele pergunta: uma grande calamidade do céu e da terra? Será que as técnicas imortais não podem ser cultivadas por mais de uma pessoa? Correto. As técnicas imortalizadas não podem ser cultivadas por mais de uma pessoa. Dizem que nos tempos antigos não havia tal restrição. Naquela época, inúmeras grandes seitas de cultivo abriam seus portões, aceitando discípulos e ensinando suas artes.
Os cultivadores tinham a orientação de seus mestres e podiam pedir ajuda sempre que encontravam dificuldades em sua prática. Eles também podiam praticar sparrings e trocar ideias com seus companheiros discípulos que cultivavam os mesmos métodos. Que cenário vibrante e magnífico era todo o mundo do cultivo! Até que um dia, a eficiência da prática dos cultivadores caiu drasticamente. Enquanto cultivavam, eles sentiam uma conexão em seus corações, sabendo exatamente quantas pessoas em todo o mundo do cultivo estavam cultivando a mesma técnica ao mesmo tempo. Eles também fizeram uma descoberta horripilante. Quanto mais pessoas cultivavam o mesmo método simultaneamente, menor a eficiência do cultivo para todos que praticavam esse método. Inúmeros cultivadores não conseguiram avançar sua base de cultivo nem em 1 centímetro. Conforme o fim de suas vidas se aproximava, eles não conseguiam mais esconder a intenção assassina em seus corações. Mestres e aprendizes, irmãos e irmãs marciais do passado, todos se tornaram inimigos mortais em um instante. Uma calamidade que varreu todo o mundo do cultivo começou. Qualquer um que pratique o mesmo método que eu está obstruindo meu caminho para o Dao, e é uma luta até a morte. Nem mesmo os cultivadores renegados que tentaram se refugiar escondendo-se em montanhas profundas e reinos secretos conseguiram escapar. Porque os cultivadores que praticam o mesmo método podem sentir a localização uns dos outros. Li Fan questiona: já que as técnicas imortais não podem ser cultivadas por mais de uma pessoa, como os cultivadores praticam hoje em dia? Como é o mundo do cultivo hoje? No mundo do cultivo de hoje, se você quiser cultivar, você tem apenas algumas opções. Uma é se juntar à Aliança dos Imortais. A Aliança dos Imortais é uma coalização infusiva formada por inúmeros cultivadores. Você pode trocar métodos de cultivo e recursos dentro da aliança usando pontos de contribuição. Você pode ganhar pontos de contribuição na aliança, aceitando e concluindo missões ou negociando com os outros. O segundo é o Conselho dos 5 Anciãos. O Conselho dos 5 Anciãos é uma organização fundada por 5 figuras poderosas de alto nível, e sua influência é imensa. Contanto que alguém tenha aptidão para o cultivo, pode se juntar voluntariamente e escolher um método de cultivo. O preço é que você deve assinar um contrato de alma e servir ao Conselho dos 5 Anciãos por um certo período de tempo. Li Fan diz: pela sua descrição, por que parece que os métodos de cultivo não são tão raros no mundo de cultivo? Isso ocorre porque os métodos obtidos dessa forma são todos incompletos. Esses métodos foram todos compilados recentemente pelas grandes potências ao longo dos anos. Atingir o pico da condensação de Qi já é o limite delas. Pico da condensação de Qi, arte da nuvem roxa, fragmento de condensação de Qi, pico do estabelecimento da fundação, 9 grandes revoluções, arte da amplificação, fundação, fragmento de estabelecimento, pico do núcleo dourado, arte solar, fragmento do núcleo dourado. Para avançar ainda mais e estabelecer uma fundação Dao, é necessário mudar para um novo método de cultivo, e o mesmo se aplica aos reinos acima do estabelecimento da fundação. Li Fan questiona: mudar de métodos? Se eu tiver que mudar de métodos e recomeçar toda vez que eu alcançar um novo reino, isso não significa que todos os meus esforços anteriores terão sido em vão? Isso não acontecerá. Todos os que cultivam devem praticar um fragmento da Suprema Escritura Primordial Verdadeira. Esta escritura não é um método de cultivo, mas sim uma técnica secreta. Sua função é permitir que um cultivador disperse seu reino voluntariamente sem perdas significativas. Após dispersar seu cultivo para mudar para outro método, eles podem rapidamente alcançar seu reino original. Li Fan reage: pensar que um método tão milagroso existe. Acontece que este fragmento apareceu em um momento tão conveniente. Somente desta forma os muitos cultivadores do mundo poderiam ser levados a aceitar a mudança constante de seus métodos de cultivo. Mas o que pode ser feito a respeito? Um método verdadeiro é difícil de encontrar. Dao Xuanzi morreu sem nunca saber que a razão pela qual eu arranquei o método e corri não foi apenas porque era um método de formação do núcleo, mas porque era um método verdadeiro que poderia levar diretamente ao reino da alma nascente. Li Fan pensa: alma nascente, método verdadeiro. Em seguida,
Depois que Ko Hong me apresentou alguns conhecimentos comuns do mundo do cultivo, como a morte de um cultivador pode desencadear fenômenos celestiais dentro de um certo alcance, ele finalmente retornou ao tópico principal. Certa vez, ouvi um boato de que, por milhares de anos, mortais das terras imortais esquecidas têm retornado secretamente ao mundo do cultivo. Mas é principalmente conversa fiada e boatos sem fundamento das ruas, sem nenhuma evidência concreta. Não há fumaça sem fogo. Às vezes, os rumores são a verdade. Enquanto houver uma réstia de esperança, não desistirei. Realmente não sei como um velho com pé na cova ainda pode ser tão inquieto. Nifan diz: contanto que você me ajude a encontrar o caminho para o mundo do cultivo, eu não só libertarei você e deixarei você voltar comigo, mas também devolverei todos os seus pertences e os de Dao Xuanzi, incluindo aquele método verdadeiro da alma nascentista. Você está falando sério? Li Fan responde: é claro. Ótimo. Nesse caso, farei o meu melhor para ajudá-lo. E assim, com a ajuda de Ko Hong, colecionei livros de registros históricos de todo o mundo, esforçando-me para encontrar pistas sobre a era das grandes migrações a partir dos fragmentos espalhados de registros antigos. Ao mesmo tempo, mobilizei o exército para escavar túmulos antigos em grande escala, tentando encontrar qualquer vestígio ou pista. Embora isso tenha feito com que as queixas do povo transbordassem e os oficiais me apresentassem memoriais para me demonizar diariamente, eu os suprimi forçadamente. Infelizmente, já se passou muito tempo desde a época das grandes migrações, e o tempo de vida que me resta neste mundo é muito curto. 16 anos depois, na câmara secreta subterrânea, parado, ele pensa: o meu fim está próximo. Ainda assim, eu não encontrei nada. Este corpo já é tão frágil como uma vela tremendo ao vento. Pode se extinguir a qualquer momento. Antes que esta vida termine, devo primeiro confirmar os itens dentro deste anel de armazenamento. Vemos o item: 1000 mistérios cósmicos de Jade, capítulo dourado. Método de cultivo do reino da alma nascentista. Número atual de cultivadores: 0. Observando o item, ele pensa: o reino da alma nascentista. Que pena que eu ainda seja apenas um mortal, sem nem mesmo um sentido divino. Estar sentado em uma montanha de tesouros, mas não ter a fortuna para desfrutar dela. Espada enferrujada Dao Xuan. De acordo com Ko Hong, após a morte de um cultivador, seu item maravilhoso de estabelecimento de fundação perderá sua natureza maravilhosa à medida que o corpo do cultivador perecer e o Dao desaparecer. De repente, ele se espanta com algo. Uma mensagem aparece na espada. Item recarregável descoberto. Espada Dao Xuan enferrujada. Danificada. Prosseguir com a recarga? Sim ou não? Sim, ele diz. Progresso da carga de ancoragem. Pontos de ancoragem atuais: 1. De acordo com o feedback de Truth Turning, quando o progresso da carga de ancoragem atingir 100%, um segundo ponto de ancoragem será desbloqueado. No futuro, tudo será virtualizado. Ao escolher retornar, poderia optar por reiniciar de qualquer um dos pontos de ancoragem. Se um segundo ponto de ancoragem realmente puder ser desbloqueado, será muito mais conveniente. Embora itens maravilhosos sejam raros, o mundo do cultivo é infinitamente vasto. Deve haver um fluxo infinito deles. Contanto que eu possa deixar esta terra imortal e escapar dessas correntes. Além de algumas pedras espirituais padrão, não há mais nada de valor no anel. É hora de acabar com esta vida. Retorno da verdade. Esta simulação terminou. Você pode escolher uma das seguintes opções para reter: um item que você possuía durante essa simulação. 2. Seu reino de cultivo desta simulação. 3. A memória de simulação de uma pessoa próxima a você. Esta memória pode ser herdada por essa pessoa. 4. Abandone as opções acima para acelerar o progresso da carga. Ele escolhe reter um item. Diversos itens aparecem e ele se espanta. Caramba, como esperado. Não consigo guardar todos os itens no anel de armazenamento ao mesmo tempo. Então não tenho outra escolha. Só posso escolher esse método de cultivo da alma. Uma janela aparece à sua frente e ele se espanta. Item vinculado.
capítulo dourado do Cosmos de Jade dos Mil Mistérios. Vinculado? Isso significa que este método de cultivo existirá permanentemente dentro de Retorno da Verdade? Isso abre muitas outras possibilidades para o planejamento. Em minha última vida, meu ato de ordenar a escavação em grande escala de túmulos antigos para encontrar um caminho para o mundo do cultivo foi muito chocante. Mesmo com meu controle firme sobre a corte imperial, ainda assim provocou considerável oposição. Se a corte tivesse insistido desde o início, certamente teria sido insustentável. Mas, se eu começar a planejar a partir deste momento, daqui a 20 anos, talvez não seja impossível mudar a mentalidade do mundo inteiro. O tempo passou e minha sexta vida começou. Com minha sutil influência nos bastidores, muitas pequenas mudanças ocorreram no mundo. Ano 5. Escola de Busca da Antiguidade surgiu do nada. A escola trouxe vários textos antigos para a capital para uma audiência com o imperador. A natureza esquisita e incomparável dos textos antigos, raramente vistos no mundo, chocou a nação. Os textos antigos tinham os seguintes títulos: Mudança, Caminho e Virtude, Flor do Sul, os Analectos, O Grande Aprendizado. Ano 6. O imperador repentinamente adoeceu gravemente e foi confinado à cama. Todos os médicos imperiais estavam desesperados. Nesse momento, a escola de busca dos antigos apresentou um elixir ao imperador, à beira da morte, e o imperador consumiu o elixir. Para a surpresa de todos, o elixir teve um efeito milagroso. Em apenas alguns dias, o imperador se recuperou completamente. Ano 11. A prefeitura de Jianghuai descobriu um grande caso de roubo de túmulos, prendendo uma equipe de mais de 100 ladrões de túmulos. O prefeito da prefeitura de Jianghuai, Li Fan, não ousou agir por conta própria. Ele escreveu um memorial, enviou-o para a cidade de Xuanjin pelo expresso 800 Li e solicitou o julgamento de Sua Majestade. Um mês inteiro se passou antes que o decreto do imperador finalmente chegasse. Eles não foram condenados à morte, apenas a serem escravizados e enviados para a capital. Ano 15 da história. O imperador adoeceu gravemente e, desejando prolongar sua vida com uma pílula da imortalidade, enviou mais de 100 mil soldados para escavar túmulos antigos por toda parte em busca de vestígios de tais pílulas. Infelizmente, a pílula da imortalidade era difícil de encontrar. O imperador morreu arrependido, e a tendência de buscar tumbas antigas tornou-se ainda mais forte em todo o país. Antes de sua morte, o imperador abdicou do trono em favor do príncipe de Languia. Com isso, eu mais uma vez controlei o mundo secretamente. Ano 23. Após a escavação de uma tumba antiga, um pedaço perdido da história foi gradualmente reconstruído. A dinastia que pôde ser rastreada foi chamada de Qi. Oferecia uma recompensa ao mundo. Todos que encontrassem um túmulo da dinastia Qi seriam enobrecidos como marquês. Ano âncora 25. O túmulo do primeiro imperador da dinastia Qi, Yi Xing, foi finalmente encontrado. Em pouco mais de um mês, uma passagem para a câmara funerária principal foi esculpida. Após todos os obstáculos serem removidos, entrei no interior do túmulo, cercado por minha comitiva. A passagem principal da tumba se estendia por várias centenas de metros, suas paredes cobertas por murais vívidos e realistas. Embora 1000 anos tivessem se passado, eles ainda eram claramente visíveis. Chegamos à câmara funerária principal. A câmara tinha de 40 a 50 metros de altura, com um comprimento e largura de vários milhares de metros. O teto parecia imitar a disposição das estrelas, incrustado com dezenas de milhares de pérolas luminosas. Picos de montanhas se erguiam um após o outro, submersos em um mar de nuvens. Não se sabia como esse mar de nuvens se formara. Ele permanecia fixo dentro da câmara, nunca se deslocando, mesmo depois de vários milhares de anos. Não havia se dissipado. Caminhos invisíveis conectavam os vários picos das montanhas, e todos se maravilhavam com espanto enquanto caminhavam por eles. Enquanto caminha, ele pensa: estes são verdadeiramente os métodos de um imortal.
No topo do pico mais alto havia uma simples cabana de palha. Os campos férteis do lado de fora estavam exéridos. Conforme nos aproximávamos, percebemos que a palha da cabana era, na verdade, tela com inúmeros finos fios de ouro. Vocês dois, abram a porta! Após dizer isso para os homens, ele pensa: claramente, esta cabana de palha é o caixão de Yi Xing. Os homens abrem a porta e ele se espanta. Em uma placa vemos: túmulo de Yi Xing, discípulo externo da seita Taihang. Parece que, embora essa pessoa tenha se juntado a uma seita chamada Seita Taihang, ela permaneceu apenas um discípulo externo e nunca trilhou o caminho para a imortalidade. Ela foi finalmente exilada para este lugar pelos cultivadores. Mesmo na morte, ele não conseguiu esquecer sua seita, identificando-se não como imperador, mas sempre como um discípulo externo da seita Taihang. No entanto, de acordo com Kou Hong, todas as seitas do mundo deveriam ter perecido durante a grande calamidade antes da era das grandes migrações. Parece agora que deve haver uma história oculta por trás disso. Este Yi Xing provavelmente foi encarregado pelos cultivadores da seita Taihang de supervisionar a grande migração deste mundo. Eu só me pergunto se seremos capazes de encontrar a arca voadora usada para a migração naquela época. A busca na câmara funerária principal não revelou nada. Ordenei ao acampamento de busca de antiguidades que escavasse a área circundante. Vários dias depois, chegaram notícias. O homem, ajoelhado à sua frente, diz: ao relatar ao grande tutor, o acampamento de busca de antiguidades encontrou um registro que mencionava as palavras arca voadora na lista de bens funerários de uma câmara funerária secundária próxima. Entretanto, essa câmara foi roubada há muito tempo, e com base nos sinais de danos, o roubo ocorreu há mais de 1000 anos. Isso está acontecendo de novo! De novo! Toda vez que eu vejo um vislumbre de esperança, acaba sendo inatingível, como flores em um espelho e a lua na água. Ele para após destruir algo. Uma recompensa para o mundo. Quem encontrar pistas relacionadas à Arca Imortal será enobado como Marquês de 1000 famílias. Ano 35. O vemos perguntando: encontrou o túmulo de um imortal? Relatando ao grande tutor: há alguns dias, um grupo de pessoas estava escavando uma tumba sem valor quando foram repentinamente feridos por uma força misteriosa, sofrendo pesadas baixas. O acampamento de busca de antiguidades não ousou ser negligente e enviou homens para investigar durante a noite. Mesmo com muitos veteranos altamente experientes, eles não conseguiram perturbar esta pequena tumba nem um pouco. Tragam um miasma imortal mortal e abram um túmulo imediatamente! Eles jogam miasma e o túmulo começa a se abrir. Tenham cuidado durante a escavação. Informe-me imediatamente se encontrar algo que se pareça a uma arca voadora. Um mês depois. Aviso ao grande tutor. Um objeto semelhante a uma arca voadora entre os objetos fúnebres. Ele imediatamente começa a correr. Isso é... uma arca voadora?